Olá, tudo bem? Nesse vídeo de VBNet para Windows Forms, nós vamos ver como validar os dados de um formulário antes de salvar. Observe que eu preenchi tudo menos o estado. Vou clicar no salvar e o formulário foi inválido. Informe o estado. Eu digito o estado corretamente e clico no salvar e os dados foram salvos. Eu estou usando o Visual Studio 2022, mas pode ser o 2019. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Eu vou usar esse formulário para este vídeo. Se você quiser saber como faz um formulário desse, eu vou deixar uma playlist na descrição. O formulário, numa aplicação Windows Forms, é a interface entre a aplicação e o usuário. É através do formulário que nós vamos coletar as informações, os dados do usuário, e depois salvar numa fonte de dados. Uma fonte de dados pode ser um arquivo ou um banco de dados. E é também no formulário que nós vamos trazer informações para o usuário. Imagine que o usuário começou a preencher o formulário e depois clicou no salvar. Porém, ele só preencheu o CPF e o nome, e o restante ele deixou vazio. Eu não posso salvar uma informação incompleta. Eu preciso verificar se essas informações são válidas. É o que nós vamos fazer agora. 2 cliques no botão salvar. Então está aqui, ó, clique do btn salvar. Que é salvar. Fica vermelho o validar form e o salvar, porque são 2 métodos que nós ainda não implementamos. A gente vai fazer isso já já. Então, o validar form vai retornar verdadeiro se o formulário é válido, ou seja, se as informações estão todas preenchidas. E aí, se for válido, ele vai salvar essas informações. Então, eu vou fazer esse método primeiro. Debaixo do endSub, antes do endClass. O nome do método tem que ser o mesmo nome que eu estou chamando aqui, e ele vai devolver um boolean. Boolean, aqui é private function. E ele vai devolver um boolean. O que é um boolean? Falso ou verdadeiro. Ele vai devolver verdadeiro se o formulário está válido, ou falso se o formulário está inválido. Então, eu vou fazer assim, ó. O primeiro controle que eu vou checar é o CPF. A propriedade text do controle é onde está o conteúdo que o usuário digitou. Então aqui, ó, cliquei aqui no CPF, F4 para as propriedades, é o MASC, CPF. Esse é o nome do controle. E aqui ele tem a propriedade text. Essa propriedade, ela vai ter o conteúdo que o usuário digitou aqui. Voltando aqui para o código, então, se lá no CPF tiver em branco, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mensagem de erro. Eu vou copiar e colar que eu já tenho pronto essas mensagens, senão demora muito. Informe o CPF do cliente. Aí eu vou colocar o cursor de volta no CPF. É o método focus. E vou pegar o validar form e ele vai ser igual a false. Por quê? Porque o formulário está com um campo em branco. Mas se ele não passar aí, então o formulário ele vai ser true, verdadeiro. Aí ele vai fazer o salvar. Só que o salvar também não existe. Eu vou fazer o método salvar aqui, ó, como uma sub. E aqui no salvar eu vou apenas dar uma mensagem. Porque o que importa hoje é o validar form. Então, eu estou validando apenas o CPF. Vou executar. Então, se eu clicar no salvar, informe o CPF, que é essa mensagem aqui, ó. Informe o CPF. Aí ele vai pôr o controle, o foco, no controle MSK CPF, no CPF.
Vou clicar OK. O cursor veio aqui no CPF. Mas se eu preencher o CPF, ele vai passar. Aí ele salvou. Ó. Você viu que ele deu a mensagem do salvar, porque ele passou aqui, ó. Validar form foi verdadeiro. Aí ele executou aqui. Não está gravando nada, está dando só uma mensagem. O foco é no validar form. Foi o que aconteceu aqui. Então eu preciso validar todos os controles. Vou parar a aplicação. Então aqui, ó, eu vou validar quem agora? O TXT nome. Então eu vou copiar daqui, ó. Informe o nome do cliente. E aqui eu vou pôr o foco no TXT nome. Como que eu sei que é TXT nome? Porque eu vim aqui no formulário, cliquei no controle, pressionei o F4 e vim aqui e vi, ó, TXT nome. Aí o outro, ó, é esse aqui, ó. Quem que é? CMB sexo. Então o próximo é o CMB sexo. Informe o sexo do cliente. E o próximo agora é o data de nascimento. Eu sei porque eu já olhei lá. Então vou pegar aqui. E vou copiar. Aqui é o MSK, data de nascimento. Data de nascimento. Informe a data de nascimento do cliente. Aí coloco o cursor de novo na data de nascimento. Mas aqui tem um problema. Para a gente checar esse problema, nós vamos fazer assim, ó. Aqui nessa coluna cinza, vou dar um clique aqui, ó, vai ficar vermelho. É um breakpoint. Significa que vai parar aqui, ó, o processamento quando eu executar e eu vou poder checar o conteúdo desse controle. Então eu vou executar. Ó, então vou clicar o salvar. Informe o sexo. Tá aqui, ó. Aí vou clicar no salvar. Aí ele veio aqui, ó. Eu vou colocar o mouse em cima. Observa aqui, ó, que o conteúdo desse mask nascimento não é aspas, aspas. É isso aqui, ó. Eu vou copiar e vou pôr aqui. Então, quando ele for isso, eu vou pedir a data de nascimento, porque ele está vazio. E por que isso acontece? Se eu voltar aqui no formulário, cliquei aqui no controle data de nascimento, pressionei o F4, MSK data de nascimento. Se eu for aqui, ó, no Text Mask Format, tá, include literals. O que significa isso? Significa que essas barras, elas vão fazer parte do conteúdo. Tudo, a barra, esse tracinho que está embaixo, diferente do CPF. Cliquei no CPF, vim nas propriedades, pressiono o F4 se for necessário. Text Mask Format, tá, exclude Prompt and Literals. Isso significa que no CPF apenas os números farão parte do conteúdo. É por isso que eu tive um tratamento diferente aqui para o CPF e para a data de nascimento. Isso é uma característica do Mask Text Box, desse tipo de objeto, que está no CPF e na data de nascimento. Eu vou tirar aqui, ó, o breakpoint, cliquei mais uma vez. Esse amarelo significa que ele está parado aqui. Vou clicar no executar. No continuar, ele vai continuar. Então eu vou clicar no salvar, os dados foram salvos. Tem alguma coisa que está errada. Ó, ele está passando. Então eu vou fazer de novo o breakpoint. Eu peguei alguma coisa errada. E vou salvar novamente. Vou pegar aqui o texto. Ó, eu peguei errado. Esse aqui é o conteúdo. Esse. Copiei e colei dali. Vou fazer a recarga dinâmica. Vai parar aqui, eu vou tirar isso aqui, ó, o breakpoint. E vou dar o continuar, porque ele está parado aqui no amarelo. Continuar. Aí informe a data de nascimento do cliente. 10/10, vamos por aqui. 2010. Salvar. Dados foram salvos. Por quê? Porque aqui embaixo eu ainda não fiz a validação.
Então, vou parar a aplicação para fazer o resto. Vou fazer aqui o endereço. Só ir copiando e ajustando. O último aqui é o TXT estado. Se você não souber qual é o nome, é só ir lá no formulário e ler nas propriedades. Agora eu chequei todos os campos. Vou executar. Vou preencher o formulário. Preenchi tudo menos o estado. Informe o estado. SP, salvar. Aí ele passou pela rotina de salvar. Aí no futuro a gente vai fazer a rotina de salvar. O que eu queria mostrar para você hoje era a validação do formulário, para que não entre dados indesejados dentro da nossa base de dados e ela fique suja. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.